Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário, Claudenildo Alves da Silva, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguatins, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2025. Estando presentes os seguintes parlamentares: Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Mato Rocha Reis Maia, Francisco Grangeiro de Almeida, Erivaldo da Silva Souza, Domingos Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza, Cleilson Salles da Silva. Verificando o número legal dos senhores vereadores, neste momento eu declaro aberta a presente sessão e convido a vereadora, primeira secretária Adriana Matos Rocha Reis Maia. Eu convido o vereador Joás Santos que faça a leitura da passagem bíblica. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, eu peço à segunda secretária, Adriana Matos Rocha Reis Maia, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata. Dispensado. Dispensado. Dispensada. Dispensado. 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 Dispensado, presidente. Dispensada a ata da sessão anterior. Se algum dos nobres pares deseja fazer retificação da ata, está em tempo. Como não há, neste momento, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz de Souza? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim, pela aprovação da ata. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu peço neste momento que o nosso prefeito faça parte do nosso plenário. Se encontra na nossa mesa o projeto de lei de número 003/2025, de autoria do vereador Erivaldo da Silva Souza, que tem como tema os maus tratos aos animais no município da nossa cidade de Itaguatins. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo.
Senhores vereadores, esse projeto vai uma cópia antes de ir para a votação, para que os senhores tenham conhecimento, vai uma cópia deste projeto para cada um de vossas excelências. Mesmo assim, vocês preferem que eu, na condição de secretário, leia todo o projeto neste momento? O começo é justificativo, né, nobre vereador? Projeto de lei número 003/2025 dispõe sobre a definição de maus-trato contra animais no município de Itaguatins e da outras providências. Justificativa. Nobres vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade reforçar, no âmbito do município de Itaguatins, as medidas de proteções aos animais contra maus-tratos, abandonos e situações de sofrimento desnecessário, complementando a legislação federal já existente. A Lei Federal número 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, já prevê punições para quem praticar atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, estabelecendo pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Posteriormente, a Lei número 14.064/2020 agravou a pena para os casos específicos de maus-tratos a cães e gatos, elevando-a para 2 a 5 anos de reclusão, além de multas e proibições de guarda. Contudo, é sabido que a aplicação de tais penalidades depende de instâncias estaduais e federais de investigação e julgamento, o que muitas vezes retarda a resposta às situações de maus-trato dentro do município. Desta forma, o presente projeto de lei busca dotar o poder público municipal instrumento administrativo que permitam agir de forma mais ágil e eficaz, com a aplicação de multas, advertências e apreensão de animais em risco, sem prejuízo de responsabilidade criminal dos infratores. Importante ressaltar que os maus-tratos não se resumem às agressões físicas. A negligência, a falta de alimentação, o confinamento em espaços insalubres, o abandono em vias públicas e a exploração de animais em condições abusivas configura igualmente práticas cruéis que ferem a dignidade da vida animal. Além disso, a legislação proposta estabelece agravante quanto aos maus-tratos resultarem na morte de animal, ou quando ferem utilizado métodos especialmente cruéis, como veneno, fogo, armadilha e tortura, reforçando o compromisso do município de Itaguatins com a proteção efetiva de fauna urbana. A criação de um canal de denúncias e a possibilidade de parceria com ONGs e entidades de proteção animal também garantem maior envolvimento da sociedade civil e fortalecem a rede de proteção aos animais. Diante do exposto, este projeto de lei busca preencher uma lacuna local, contribuindo para a promoção do bem-estar animal, a conscientização da população e o fortalecimento das políticas públicas de defesa dos direitos dos animais em nosso município. Por essa razão, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta relevante iniciativa. Câmara Municipal de Itaguatins, 6 de agosto de 2025. Erivaldo da Silva Souza, vereador. Neste momento, o vereador Erivaldo da Silva, autor do projeto, está com a palavra. Boa noite a todos. Sobre essa lei,
é porque nós que trabalhamos diretamente com o público e vimos a necessidade de colocar essa lei em tramitação nessa casa. Qual o motivo? Motivo esse de maltratos. Nós temos hoje no nosso município cerca de quase 2.000 cães, sendo esses cães, a maioria doentes. É tanto que a gente estava com os testes aí, fizemos testes e em 5 testes, todos os 5 cães deram soro positivo para calazar. Então é muito preocupante. Muito cachorro na rua, correndo risco aí de morder alguém, e a gente procura os donos, a gente sabe que é da pessoa e a pessoa fala que não é dela. Tem casa que tem 6 cachorros. É assim, é alarmante para o nosso município um tanto de cachorro desse. Cachorro esse que pode causar também até um acidente. A gente vai passando de moto e os cachorros latem, falta derribar a gente vai falar, o proprietário do cão zangam. Então, meus colegas, eu peço carecidamente a cada um de vossas excelências que vote nesse projeto para que nós possamos mudar o rumo da nossa cidade, que seja uma cidade mais acolhedora, que as pessoas possam perseverar mais e que não pode ter tanto caso de doenças igual temos no nosso município. Tem muitos deles ainda que não foi publicado, mas temos, porque nós trabalhamos diretamente, eu e o Cleil somos agentes de endemias, e nós vemos a necessidade desse projeto de lei. E meu muito obrigado e boa noite. Neste momento, eu encaminho o projeto 003/2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como presidente o vereador Claudenildo Alves da Silva, o secretário Roberto Queiroz de Souza e o relator Joás Santos Brito. Como não se encontra nenhum outro projeto tramitando na nossa mesa, neste momento eu abro espaço para as considerações finais. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Cleilson Salles está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente, que retorna ao seu posto, né? Daniela, os demais colegas, em nome do meu amigo vereador Roberto Queiroz. A plateia, eu cumprimento a todos aí em nome da minha esposa Graça, meu filho Clemilson, meu amigo Enivander, o meu amigo Edilson e o Tula. Como o Erivaldo falou sobre o seu projeto, a gente que trabalha diretamente com o público, né, com o povo, visitando as casas, vendo realmente a realidade. Eu, esses dias, visitando lá no bairro Descarreto, eu fui procurado pelos moradores que a empresa Hidroforte mandou seus funcionários, entregando uma cartinha lá, né, dizendo que, mesmo que as pessoas não estão usando a água, diz que vão ser obrigados agora a pagar algo que não estão utilizando. Isso é o cúmulo do absurdo. E nós temos que ver, eu já coloquei esse fato aqui nessa Casa de Lei há alguns dias, em outras sessões. Nós não podemos nos calar diante dessa situação. É uma situação alarmante, isso aí não pode acontecer. A água já de péssima qualidade, e aí vem ainda dizer que vai cobrar, porque as pessoas estão cavando seus poços. Tem que cavar mesmo, se a água não presta para beber, fazer o quê? Vai beber uma água de péssima qualidade? Então é o seguinte, eu peço ajuda, aproveitando a oportunidade que o gestor está aqui nessa Casa de Lei, para também fazer a sua parte, para nós fazer com que as pessoas, a população, seja assistida da forma que realmente merece. Isso não pode ficar assim, a gente tem que fazer algo que nós somos colocados aqui, o povo nos escolheu para realmente representar eles. Nós não temos que ficar fazendo média com empresa, nem com ninguém aqui, não. Outro caso é sobre a energia pública. Tem algumas ruas aí que a gente está passando, ainda está uma escuridão.
E aí eu queria ver também, fazer esse pedido para o gestor, né? Ver com a sua equipe onde é que pontuar, para que esse problema aí, que também é os moradores, aqui não é o vereador Clei Salles que está falando com perseguição a ninguém, não. A gente está fazendo aqui o nosso papel de legislador e representante do povo. Eu estou trazendo para cá o que o povo me fala. Quando o povo fala, a gente tem que trazer os problemas e também, quando tiver solução, como parabenizar ao deputado, irmão do vereador Domingos, pelo atitude, né? Um projeto de lei, um requerimento feito por esse parlamentar Clei Salles, tá, a iluminação do campo municipal, inclusive os postes se encontram já lá no campo. Parabéns para o deputado Moisés que tem enviado essa emenda, e parabenizar também o prefeito por estar acatando esse pedido também. E assim, a gente tem que ter clareza, a gente tem que falar as coisas com a verdade. Não chegar aqui jamais, quando chegar um projeto de algum dos nobres vereadores, chegar nessa casa de lei, na rua, o Clei Salles não tem, jamais vai ter a ousadia de dizer que aquele projeto, aquele requerimento foi desse vereador. Eu digo a verdade. Como a iluminação pública, parabéns, vereadora Adriana, foi a primeira que fez o seu requerimento pedindo a iluminação pública, os quebra-molas aqui também na nossa cidade. Então, isso é hombridade, isso é reconhecimento, isso é também respeito com os colegas. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer parte das discussões? Vereador Francisco está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento na mesa a nossa presidente Daniela Martins, no nome do meu nobre amigo Erisvaldo, sinta todos cumprimentado. Seja bem-vindo, prefeito. Quero dizer para o nobre companheiro Clei Salles, você fez um requerimento aprovado nessa casa de lei. O vereador Grangeira fez um ofício diretamente para o deputado, juntamente com o prefeito que está aqui, para não me deixar de mentiroso. Isso vai beneficiar a cidade, não é só o vereador Francisco Grangeiro, não, vai beneficiar o povo de Itaguatins. Isso é gratificante e vamos ver se você fez aqui o requerimento, nós aprovemos, tudo bem, mas eu fiz foi um ofício diretamente nas mãos do deputado. E boa noite. Mais alguém? 1 minuto. Nobre vereador, eu não cheguei nem a citar seu nome, porque ainda bem que você se entregou. Mas está certo, você tem que fazer o pedido, o ofício. Mas eu acho que você tinha que, nas suas falas, você tinha que ter a humildade de dizer assim: não, deputado, por que você acha de chamar o Cleilson? Foi ele que fez esse requerimento lá na Câmara. Mas não é nada de ciúme, não, igual você falou, o povo sabe, ainda bem que o povo sabe quem fez o pedido, quem teve a ideia. Você fez um pedido lá para o Angico. Se vier uma coisa aqui lá do aquele campo do Angico, eu vou ter a humildade de dizer: não, foi o vereador Grangeiro. Pode vir um deputado que for, querer tirar foto comigo, querer me promover, que comigo não funciona. Dessa forma aí, não. Mas assim, quem vai ganhar é a população. Estou feliz, que aquilo ali é um sonho. Eu sou desportista, nasci, praticamente me criei ali naquele campo, que vocês sabem que meu pai, minha mãe sempre morou ali perto daquele campo. Mas, sem ressentimento, eu só queria deixar isso bem claro para a população saber. E nada mais. E o meu muito obrigado. Mais alguém? Vereador Erivaldo está com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente. Seja bem-vinda à sua cadeira. E em nome dos vereadores, eu cumprimentar o meu amigo Domingos, que todos se sintam cumprimentados. A plateia em nome do Nilvander, do seu Bira, do Peixinho, do Cledisson, do professor Domingo, e que todos se sintam cumprimentados. Bem frisado e louvável, vereador Cleilson, quando você falou da Hidroforte. Nós entramos aqui, nós estamos aqui, o povo nos elegeu, foi para fazer a diferença. E esse nobre vereador aqui está com você nessa luta contra a Hidroforte. Nós que trabalhamos no dia a dia na casa de cada cidadão itaguatinense, nós sabemos quem dá conta e quem não dá de pagar uma água que é um absurdo. Tem água aí que chegou a R$800, 2 pessoas numa casa. Gente, nós somos 9 vereadores, que cada um
de vocês, sabemos o tanto que foi difícil conquistar uma cadeira aqui nessa casa de legislativa. Então eu peço a compreensão de cada um de vossas excelências, que possamos brigar por essa causa, porque a Hidroforte está aí, notificando os moradores que cortaram a água, cavaram um poço, tiveram um gasto esse que não é pequeno. Então precisamos, prefeito, você que está aqui conosco nessa noite, precisamos fazer algo. Nós temos o jurídico também, presidente. Vamos procurar um meio de ajudar, nem que seja baixando essa taxa. Essa taxa de esgoto é um absurdo, a pessoa pagar quase 80% de esgoto num município desse, que nem todo mundo trabalhamos. Tem muita gente que vive aí do Bolsa Família. E, querendo ou não, procura nós, vereadores, para suprir a necessidade deles. Porque nós somos para-choque, nós estamos todo dia na rua, sabemos a necessidade do nosso povo. Então, peço encarecidamente, de coração mesmo, que possamos brigar por essa causa. Eu sei que o contrato é de 30 anos, mas essa empresa já quebrou esse contrato, gente. É brincadeira. O prefeito de São Miguel conseguiu tirar. Por que nós aqui não conseguimos? Será que nós aqui não somos capazes? Eu vejo que nós aqui estamos querendo mudança. Então a mudança tem que ser rápido. Meu boa noite, meu muito obrigado. Mais alguém? Vereador Joás está com a palavra. Boa noite a todos. Quero neste momento cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, cumprimentar os nobres pares em nome do vereador Erivaldo. Todos sintam-se cumprimentados. Quero cumprimentar a plateia em nome do meu amigo seu Edmar, e os demais sintam-se todos cumprimentados. Quero somente externar minha gratidão e a Deus por mais uma segunda-feira de início de sessões, e quero dizer ao nobre vereador Erivaldo que o seu projeto sobre os animais é louvável. A gente vê muito casos de maus-trato em nosso município. E eu quero dizer para Vossa Excelência que o senhor pode contar com esse nobre parlamentar para o que deve vier. E, pegando um pouco da fala do nobre vereador Cleil Salles, realmente o que a Hidroforte tem feito com a população é um caos que tem que ser debatido mais vezes nessa Casa de Leis, e tem que ser debatido e tem que ter uma atitude, na verdade, que possa solucionar ou pelo menos amenizar no bolso da população, como frisou o nobre vereador Erivaldo. Se o esgoto está 80%, vamos lutar para ver se reduz para 50%, 40%, para que possa amenizar no bolso da população, porque eu tenho certeza que quem vive de um Bolsa Família, que paga uma água dessa, 40% reduzido numa taxa de esgoto dessa, já serve para comprar um pacote de arroz, já serve para alguma coisa. Então eu quero dizer, nobres colegas, que vocês podem contar comigo, e quero agradecer também a presença do nosso gestor, que está aqui nos prestigiando com a sua presença. Quero mencionar ali os relevantes serviços prestados na comunidade a qual eu represento ali no assentamento Reis, onde a gente tem um volume maior de pessoas, é o nosso maior assentamento do município. E eu quero dizer, prefeito, que a população é quem ganha com os relevantes serviços prestados que o senhor já vem desempenhando ali. Quero mencionar da fábrica de bloquete, que está instalada ali, funcionando a todo vapor, produzindo em média 2.000 blocos todos os dias. Então isso é uma conquista muito grande para o nosso município. Nos próximos dias, como o prefeito já mencionou, a Rua 3 ali, que os nobres colegas que estavam comigo aqui na gestão passada, ali vai ser colocado aproximadamente 78.000 blocos que vai pegar ali naquela rua. E é uma atitude louvável da parte do prefeito no seu primeiro ano, resolver aquele problema ali daquela população que tanto sofre, porque não é fácil você na hora da chuva estar brigando com a água, arrastando quase a sua casa, né? A gente vê ali muitas pessoas fazendo calçada alta para ver se ameniza. E o nosso gestor, com muita responsabilidade, tem trabalhado com muita transparência ali em todo o município. A gente vê obra para todo lado.
e é apenas o início de uma gestão que valoriza a população e pensa no coletivo, não pensa só em favorecer A ou B, mas pensa na população como um todo. E aqui eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado e boa noite. O vereador Domingos está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente. Cumprimento os nobres pares na pessoa do nobre colega Erivaldo. Cumprimentar o prefeito presente nessa sessão. Cumprimentar todas as pessoas que participam hoje dessa sessão. Em nome do meu vizinho Edilson. Todos cumprimentados. Parabenizar o vereador Erisvaldo, pelo belíssimo projeto apresentado nesta Casa de Leis, de grande relevância. A gente sabe dos problemas causados pelos cães na nossa cidade. A gente vê que precisa alguém tomar providência, né? Só que ficou uma dúvida, vereador, assim, porque alguém tem que ser responsável pelos animais que não têm dono, né? A gente sabe que você mencionou aí um valor, uma quantidade de animais. E entre esses, a gente sabe que 50% são animais que às vezes não têm dono. Tem que saber assim, o que vai ser feito com eles, né? Em relação à Hidroforte, nesses últimos dias, a gente tem sido muito cobrado pela sociedade a respeito dessa notificação que eles estão deixando aí de casa em casa para quem não utiliza, às vezes, a água e o esgoto, baseado em leis, eles estão deixando, notificando o povo e obrigando a fazer parte dessa dívida, né? Pagar essa conta. E a gente fica, às vezes, assim, sem saber até o que fazer, né? Mas eu acredito muito, né, no gestor, que está aí presente, nos vereadores, que nós podemos tomar a devida providência e não deixar a nossa sociedade, assim como o prefeito vem fazendo, levar prejuízo, entrar em situações difíceis, né? Quero parabenizar o prefeito pelas as obras que já vem menos de um ano feito no nosso município, principalmente, prefeito, aquela comunidade lá do Bacuri, a comunidade essa que nós já ajudamos um ano, tentamos de todo jeito ali ligar aquela estrada ali, dar acesso a eles e não conseguimos. Fizemos até uma ajuda solidária para que pudesse ser construído aquilo que hoje você está fazendo, que é aquela bueira ali que foi a ponte. Eu lembro que na época o Moisemar nem deputado era, e aí nós parece que deu um valor lá de 2 ou foi 3 mil para que a sociedade de lá pudesse ter acesso ao povoado, ao assentamento Reis, né, Santa Luzia Reis. Mas você sabe que se não tiver a parte principal, que é a força de vontade do gestor do município, pode acontecer da forma que aconteceu. Não tivemos condições de trazer essa alegria no momento para aquele povo. E agora, graças a você, de boa vontade, está fazendo ali, já está quase a obra, quase mais de 50% feita, que a gente vê, né? Parabenizar também o deputado Moisemar pelas ações, né, pelos dinheiro colocado no município e, mais uma vez, parabenizar o prefeito por executar as obras, né? Menos de 6 meses aí, o dinheiro cai do deputado e imediato o prefeito já faz a licitação, a prova viva aí da nossa iluminação do campo de futebol aí, que vai ser iluminado. Parabéns, prefeito, por essas atitudes. Muito obrigado. Dizer que para a sociedade presente aqui, que venha mais vezes para ver o trabalho dos vereadores e agradecer a Deus, né, por mais o início de uma semana, que nós estamos aí iniciando aqui o nosso trabalho na Câmara. Até sexta-feira tem sessão. Muito obrigado, presidente, pela participação. Só uma retificação. Sim.
Vereador, a Vossa Excelência, eu acho que não entendeu. Nós que trabalhamos nas endemias, nós temos um cadastro, nós sabemos de quem são os cães. Mesmo você falando que o cão não é seu, nós temos esse cadastro. Entendeste? Mais alguém? Vereador Roberto está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa da presidente. Cumprimento os demais vereadores na pessoa do vereador Clei Salles. Cumprimento o público na pessoa do nosso amigo Nivando, Cledson, nosso amigo Adilson, todos se sintam cumprimentados. Agradecer aqui a presença do nosso gestor municipal por estar aqui hoje participando da nossa sessão. Isso é muito bonito, é muito bom, essa é a união desses dois poderes e isso só fortalece ainda mais a nossa gestão. Quero aqui dizer ao nosso vereador, amigo Clay, muito louvável o ponto que você colocou aqui. Semana passada eu vim até essa casa e solicitei da nossa presidente para notificar a empresa Hidroforte para elas fazer uma reunião conosco e nos mostrar qual é essa lei, baseado em qual lei que eles estão cobrando essa taxa agora. Por mais que a pessoa não esteja utilizando a água da Hidroforte, tem que pagar. Então, se eles começaram a executar isso agora, baseado em qual lei? Então, para eles virem aqui a essa casa e nos mostrar que se eles estiverem dentro da lei, tiver tudo legal, beleza, né? Tudo bem. Mas, se não, para nós termos pelo menos uma resposta para nós dar para a nossa comunidade. Porque nós estamos sendo cobrados e não sabemos o que dizer para eles. Então, eu já fiz esse pedido à nossa presidente, espero que eles compareçam a essa Casa de Lei para dar uma explicação para nós. Quero aqui também fazer um pedido ao nosso gestor municipal, em nome de centenas, eu vou dizer até em milhares de pessoas. Eu sei que a nossa temporada de praia já se encerrou, mas olhar com mais um pouco de respeito e de carinho pelos nossos visitantes às nossas praias. Eu vi relato de muitas pessoas que hoje estão vindo para a nossa cidade, para nossas praias, e estão fazendo suas necessidades dentro d'água, porque não encontram um banheiro para fazer suas necessidades. Então, eu peço aqui, não é o pedido só do vereador gestor, é um pedido de várias pessoas que beneficia a nossa cidade com as nossas praias, que olhe com mais atenção, que mande instalar uns banheiros, pelo menos num período de mais 30 ou 40 dias, nas nossas praias, principalmente a Remanso do Boto, para que essas pessoas, as nossas praias não sejam mal vistas por esse público que está vindo aí. Esse é meu pedido ao nosso gestor. E queria também outra reclamação que algumas pessoas também me fizeram, a respeito de um pedido da nobre vereadora Adriana. Ela fez esse pedido ao deputado Moisemar Marinho, na qual ela foi atendido sobre ajuda de R$50 mil para um kit escolar para as crianças, e muitas pessoas estão me cobrando que esse dinheiro, segundo as informações, já foi passado para o município e até agora essas crianças não foram beneficiadas. Eu só queria uma explicação da nobre vereadora a esse respeito. Mas era só isso, uma boa noite, muito obrigado a todos. Mais alguém deseja fazer parte? Vereadora Adriana está com a palavra. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, Daniela, os nobres pares em nome do vereador Joás, e a plateia em nome do meu amigo Edilson, que está aqui presente pela primeira vez, vocês outros que se sintam cumprimentados. Eu quero aqui falar para o nobre vereador Roberto que os kits estão sendo providenciados. Eu acho que daqui para a próxima semana a gente faz a entrega. Queria parabenizar aqui o vereador Erivaldo pelo belíssimo projeto, né? Porque eu também sou louca por animal, vejo o sofrimento deles, e queria até dizer para você que, pegando a sua, como se diz, banguela,
eu vou até fazer o meu projeto pedindo ao nobre prefeito uma casa de apoio para esses animais, porque existem muitos animais abandonados. Então, seria bom um lugar que eles tivessem assistência do veterinário, doação de ração, para esses bichinhos não ficarem tão sofridos. Eu acho que isso é muito importante. Prefeito, eu esqueci de lhe cumprimentar. Muito obrigada por estar aqui presente. E queria fazer também uma cobrança ao nobre prefeito sobre os quebra-molas, porque eu escuto todos os dias as pessoas no meu pé do ouvido. Cadê os quebra-mola? Cadê os quebra-mola? Eu venho 4 anos, prefeito, sofrendo desde o início do meu primeiro mandato. E está com 7 meses que continua a mesma coisa. Principalmente ali em Dona Joaquina, ali por aquele trechozinho. Eu queria para o prefeito, se pudesse atender esse pedido, seria de bom grado. E vocês podem contar comigo, o povo de Itaguatins, que o que tiver ao meu alcance, juntos vamos vencer pela questão da água. Vamos lutar e vamos cobrar, porque isso não tem condições de continuar. Meu muito obrigado e boa noite. O vereador Claudenildo está com a palavra. Cumprimento os novos vereadores, na pessoa do vice-presidente Joás. Cumprimento a mesa, a pessoa da presidente. Cumprimento o prefeito. Parabéns, prefeito, por estar aqui hoje junto conosco nessa sessão. Hoje estou aqui, estou me sentindo forte, mais forte ainda, entre a chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo. Não tem como não ficar forte, né? Entre duas personalidades políticas, autoridade máxima do nosso município. Vamos falar aqui um pouco em relação à questão da Hidroforte, que eu também recebi ligação. Ou seja, todos nós, eu acredito que quase todos nós vereadores aqui, temos apoiadores ou um amigo que fez um poço e que recebeu essa notificação, que eu, pelo menos, recebi também a notificação na terça-feira. De imediato, liguei para o deputado e pedi para ele averiguar qual o amparo que a Hidroforte tem na legislação que dá a ela essa condição de notificar e ameaçar e até punir esses proprietários, porque na retirada do poço, então, está punindo, né? Uma vez que a Hidroforte recebeu toda a estrutura aí gratuitamente, né? E alguém pode até se questionar, mas, Claudenildo, no período você estava aqui. Sim, nós vivemos o período da merda. Talvez alguém não lembra e ou quer fazer vista grossa. O período da merda era quando aqueles bueiros estouravam, indo para o descarreto ali, todo mundo, e saía aquela água, em quase todos, nessas ruas mais baixas, tinha aquela boca de lobo estourada aí, quase merda, flutuando por cima aí dos broquetes. Ou ninguém lembra disso? Ou só que eu creio que ninguém aqui tem amnésia. Bem, e aí, além disso, quantas vezes, eu até citei isso aqui, que eu fui chamado em casa, eu ia passando ali no alto, 15 dias sem água. Vereador, aí o cidadão ia passando, vereador, encosta aqui. Aí eu adentrava de casa dela, passava da sala e entrava e disse, olha aqui o banheiro, entra aqui. A gente já sentiu o odor. Chegava ali, arribava aquela tampa do vaso, estava aquele material espumento e o cheiro exalando da casa. E dizia, vocês têm que tomar providência disso aqui. Descarreto, até 30 dias sem água ficou. Final do dia, descia filas e filas de gente do alto indo para o rio. Ia para o Zequinha buscar água, na época eu morava aqui. Quantas vezes eu saí da fila, quando começavam os moradores, eu na fila no Zequinha para pegar água e os moradores.
Será, esses vereadores acham que nós não tem condição de pagar água, São Miguel paga, Maurilândia paga, não sei onde paga, e só Itaguatins que é mais, o povo é mais pobre? Quantas vezes eu saía de casa e chegava com os vasilhames vazios e a esposa perguntava: o que aconteceu? Que tu não trouxe água? Eu digo: a fila estava grande e eu não posso mais encostar lá, só posso ir lá quando não tem ninguém, porque eu estou sendo lá quase lixado. Quando o projeto chegou aqui, foi feita audiência pública. Eu estou vendo aqui o projeto de Vossa Excelência, você diz assim: fazer parceria com ONGs. Mas está escrito qual a ONGs? Não. E se de repente essa ONG que fizer parceria, ela começar, ao invés de acolher o animal, começar também a maltratar, porque aqui não está escrito a ONG. Assim era o projeto de lei. O projeto de lei pedia autorização para o município, depois de fazer as audiências públicas com a presença da população, e 95%, mais de 95% dos presentes aprovaram. Foi envolvido o Ministério Público, e aí lá não dizia assim, fazer concessão com o hidroforte, não. Ao pedir autorização para a Câmara, para ir para um processo de licitação, enfim, tem todo um procedimento. E isso aí, mas não estava escrito qual era a empresa que ia ganhar, não, porque ia para um processo de licitação. Quando se coloca um edital, o município coloca um edital aí, publica o edital, e aí é para a concorrência aí é livre, é quem quiser, a empresa que tiver apta a concorrer. Bem, e aí, olha o tanto que é sério. Foi feito diante de toda a tramitação, tanto é que o Ministério Público não conseguiu derrubar, isso não é fácil. E aqui eu quero só que nós analisamos as coisas. Eu já vou concluir aqui. Eu já assisti reportagem de nível nacional, pessoas com atestado que teve o seu CPF cancelado porque ele descobriu que ele tinha um atestado de óbito, entendeu? Ele tinha atestado de óbito. Aí a pessoa vai na frente do juiz, vai na frente de um monte de autoridades, eu estou aqui, eu estou vivo, com um monte de documento, e não consegue de imediato, no tempo dele, ele voltar a ser vivo de novo perante a burocracia do Brasil. Tem toda uma tramitação. Então, essa questão da hidroforte, ela também é séria, ela é uma responsabilidade muito grande que tem que se tomar cuidado se o município vai dar conta de manter essa água, que um problema foi resolvido, a água chegar. Agora, com um preço abusivo. O que eu vejo é que tem que se buscar uma forma de reduzir, de frear esses preços abusivos. Se o município tiver em condição, ver que está em condição de dar conta dessa água aí para o povo, né? Melhor, manter a água para o povo, aí tudo bem, pode fazer igual o São Miguel, quebrar o contrato na justiça, mas para isso tem que analisar o que está no contrato e o que a Hidroforte já deixou de cumprir nesse contrato. Uma coisa eu sei: desse jeito não pode ficar. Outra coisa eu sei, é uma responsabilidade que começa que com a participação do Poder Legislativo, porque foi aqui que partiu a autorização, independentemente de quem estava aqui. Então é uma responsabilidade nossa. E não pode ficar desse jeito. Estou esperando a resposta do deputado para ver em relação se a Hidroforte ele ia ver com a assessoria jurídica, para ver se ela realmente tem esse poder de estar ameaçando as pessoas, né? E parabenizar aqui o prefeito na tentativa de amenizar de imediato o problema do povo, trouxe aí os purificadores que por enquanto está aí numa fase de teste. Está numa fase de teste. Estamos torcendo, que muitas vezes as pessoas não entendem. Não, gente, ainda está na fase de teste. Se der certo, maravilha. Maravilha. E quem vai aprovar se está dando certo ou não? Os usuários, a população. Quem está utilizando a água é que vai dizer se está satisfeito ou não. Mas vale lembrar que está no experimento, está em teste. E aqui lhe parabenizo por essa preocupação. Quero aqui, prefeito, lhe parabenizar por a creche, né?
A creche já está com edital licitado. Não entrei com nenhum requerimento aqui nessa casa em relação à creche, mas você sabe que em quase todas as nossas conversas eu falo, prefeito, e a creche, como é que é? Como é que está o andamento da creche? Como é que é seu projeto para a creche? Precisamos dessa creche, a educação precisa, a comunidade escolar precisa, ela vai fomentar a economia aumentar os recursos da educação e vai atender de forma adequada a população de aluno na faixa etária. Sempre nós conversamos disso daí, mas não entrei com requerimento, que há duas formas de se trabalhar, com requerimento aqui, indo direto com o ofício e na oportunidade que tiver, falando verbalmente. Tudo são formas de trabalho. Então, parabéns e vamos... vejo que a complementação do município ali, de mais de 700 mil, né, a complementação do município. 900 mil a complementação da União, do município, a contrapartida do município. Então é muito dinheiro e aqui quero lhe parabenizar por essa iniciativa que vai ser muito, muito importante para o nosso município. Em relação aqui aos materiais escolares, o prefeito me falou aqui que foi feito 3 orçamentos, foi feito isso com recursos que Vossa Excelência solicitou ao deputado. Foi feito 3 orçamentos e o de menor preço ficou 57 mil e foi fechado com isso de 57 mil e aí o município vai fazer a complementação dos 7 mil reais para a compra desses materiais. O mais aqui dizer bem-vindo, né, ao seu posto aí de presidente, bem-vinda, mas quero lhe dizer que o Joás lhe representou à sua altura, com muita competência, né, com muito zelo, com muita dedicação e muito respeito e com muita sabedoria esse dia que você se ausentou. Então você foi muito bem representada nesse período que esteve aí de atestado e que seja bem-vindo aí ao seu trabalho aqui nessa Casa Legislativa, tá bom? E meu muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a todos pelos cumprimentos, pelas boas-vindas. Estava com saudade, igual eu estava falando para o vereador, tem hora que eu me atrapalho um pouquinho, então já passando uns dias ausente, aí é que eu me atrapalho mesmo, mas estou feliz em retornar. Quero agradecer a todos pela compreensão, agradecer ao vereador Joás pelo companheirismo. Sei muito que foi muito bem representada, você é um jovem de muita competência, de muita responsabilidade, então não tenho dúvidas de que fui bem substituída durante esses dias. O mais é agradecer a Deus por estar aqui novamente, agradecer a presença do prefeito por estar aqui. Fico muito feliz, né, pela sua presença. Peço ao Senhor que venha mais vezes assistir às sessões junto com a gente. De fundamental importância o pessoal ver a união entre a Casa Legislativa, né, e a Casa Executiva. Quero cumprimentar a plateia, em nome do seu Edmar, do meu amigo Peixinho, do meu amigo Cledson, que está aqui presente. Edilson, seja bem-vinda, bem-vindo, venha mais vezes assistir às sessões. Da Graça, esposa do vereador Cleison Salles. Agradecer a todos pela presença. Agradecer aos vereadores por estar aqui, pela dedicação de todos. O mais é agradecer a Deus e, neste momento, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 2 do 9, no horário regimental, das 19h30. Boa noite a todos e até amanhã.